Convido todos vocês a abrirem a palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Estamos seguindo a série de pregações no Evangelho de Mateus. Desta vez vamos para o capítulo 24 e vamos ler a partir do versículo de número 3. E o texto é Mateus 24, 3 a 14. Mateus 24, 3 a 14. A palavra do Senhor diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo aqui ele continuará no capítulo 24 e no capítulo 25 a fazer grandes e longos discursos acerca das últimas coisas, acerca da doutrina ou das coisas que estão sendo, que são tratadas na doutrina que se chama escatologia. Escatologia é a doutrina que fala das últimas coisas, o que há de acontecer nos últimos dias, na consumação da era ou da presente era, na vinda do novo céu, da nova terra. Então nós teremos uma série de pregações nesses longos discursos do Senhor. E na passagem que nós acabamos de ler, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo ele já havia saído do templo, ele não mais retornará ao templo, ele está na semana última, na semana da sua paixão, quarta-feira da paixão. Ele havia feito uma declaração um tanto aterradora para os seus discípulos. Lembre-se do domingo passado, quando nós vimos os versículos 1 até o versículo número 2, quando os discípulos, impressionados com o complexo de construções que envolviam e incluíam o templo do Senhor em Jerusalém, apresentou a Jesus aquele templo tão bonito e aqueles prédios tão bem feitos e tão requintados e tão cheios de preciosidades e bem feito. E o Senhor Jesus declarou a eles, olha, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso, de fato, foi algo muito pesado para os seus discípulos ouvirem. E Jesus saiu dali. E o texto nos diz que ele estava agora no Monte das Oliveiras, versículo de número 3.
um monte que ficava perto de Jerusalém, que dava para Jerusalém, dava-se para ver Jerusalém. E Jesus estava numa posição, ele estava sentado numa posição de ensino, quando alguns dos discípulos, representando os apóstolos, chegam até ele. Quando nós olhamos para o texto paralelo no Evangelho de Marcos, nós aprendemos que quem faz essa pergunta é Pedro, Tiago, João e André. Marcos, no capítulo de número 13, versículo 3 até o versículo número 13, nós temos a passagem paralela. Marcos, capítulo 13, versículo de número 3, nós temos a passagem paralela. Veja, no Monte das Oliveiras, defronte do templo, porque se dava para ver o templo de onde Jesus estava, o Monte das Oliveiras fica na posição que dá para você ver o templo. Isso mostra a conexão com aquilo que Jesus falou sobre a destruição do templo. O texto nos diz que Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então notem que eram esses 3 discípulos que chegam de modo particular, afastado da multidão que possivelmente seguia o Senhor, e tomados com aquela declaração de Jesus em sua mente e com curiosidade dirige a Jesus uma pergunta que tem a ver com a vinda gloriosa do Senhor e com o final dessa era e chegada do reino de Deus. Isso é uma curiosidade dos discípulos. Os discípulos, eles tinham, de fato, curiosidade de quando o Senhor Jesus Cristo, de fato, ele viria implantar o seu reino em glória e findaria essa era caída, onde os inimigos da igreja parecem estar prevalecendo sobre a igreja e que parece Deus estar tardio em sua salvação. Jesus já havia falado sobre a sua vinda antes aos seus discípulos. Eles estão agora curiosos, especialmente por causa das declarações de Jesus bem próximo desse momento. Jesus havia declarado antes, depois daqueles ais sobre Jerusalém, sobre os fariseus e escribas e sobre Jerusalém, que ele deixaria Jerusalém deserta. E depois ele declarou que o templo seria derrubado, pedra sobre pedra. Então os seus discípulos, eles conseguiram fazer uma conexão entre... Isso tem a ver com a vinda. Isso tem a ver com o final dos tempos. Isso tem a ver com a chegada do reino. Todos os crentes, eles têm curiosidade sobre isso. Será que você nunca teve curiosidade? Eu acredito que sim, né? Especialmente quando nós estamos em um tempo como o nosso tempo agora, uma pandemia monstruosa, crises, rumores de guerra, tremores de terra. As pessoas começam a perguntar, será que é agora a vinda do Senhor? Em meio ao caos, em meio às catástrofes que nós estamos presenciando, provando na pele, criando medo nos homens. Seus discípulos, Pedro, Tiago, João e André, estavam curiosos. Mas saiba que Jesus não atende todas as nossas curiosidades. Jesus, ele tem os seus segredos que ele reservou para o Pai reservou para si e ele reservou para si e que o Espírito não revela. E é isso que nós estamos vendo aqui nessa passagem, que o Senhor Jesus Cristo, ele vai atender parte da curiosidade dos discípulos, mas não o todo da curiosidade deles. Eles perguntam qual sinal. Eles esperavam um sinal, eles esperavam algo que visualizasse a vinda do Senhor, indicasse a proximidade dessa vinda e do final dos séculos, que é algo esperado pela igreja, tanto do Antigo Testamento, quanto os profetas, eles falavam sobre o dia quando os inimigos serão exterminados, quando seria só paz e justiça na terra. Os discípulos ouviram Jesus falar sobre isso. Eles estavam interessados. Então o que acontece? O Senhor Jesus Cristo,
ele vai responder parte da pergunta deles. Versículo número 4, a partir do versículo 4, o Senhor ele vai dar os sinais que antecederão a sua vinda e a consumação, o final dessa era caída. Esses sinais envolvem o surgimento de falsos cristos. Versículo 4 e versículo 5 nos mostram isso. Jesus ele disse, olhem, prestem bem atenção, vede, estejam atentos. Com quê? Porque virão muitos em meu nome. Não poucos, mas muitos, chegando para vocês que são os meus discípulos e dizendo a vocês, eu sou o Cristo. Lucas, ele diz, alguns detalhes a mais, Lucas lá, em Lucas 21, versículo número 8, esses falsos cristos, esses que se declararão, eu sou o Cristo, e que enganarão a muitos, chegarão e dirão, olha, chegou a hora da chegada da minha vinda, da minha glória. Chegou a hora de que o reino será implantado. Você sabe que Cristo é o título. Muitos chegarão e enganarão a muitos. E você veja como, de fato, muitos que se dizem cristãos são ingênuos, porque Jesus ele estava predizendo já que homens impostores, fraudulentos, chegariam a se colocar como a posição daquele que é o Messias, o Salvador, o de fato aquele que iria instaurar o novo céu e a nova terra. Isso ocorreu e muitos cristãos se enganaram no decurso da terra. É claro que isso não foi só em um momento. Nós vemos, estudando a história da igreja, você vai ver que logo que depois o Senhor Jesus Cristo ele é assunto dos céus, logo que acontece o Pentecostes, muitos falsos cristos surgiram. Dentre os judeus, após Jesus Cristo, querendo trazer o reino, dizendo que eram Cristo. Muitos no meio do cristianismo, você vai ver movimentos heréticos de homens que se diziam ser o Cristo ou o Espírito de Cristo. Você vai ver que muitos que surgiram na história entre cristãos, trazendo um projeto de governo teocrático, onde eles se colocavam como os ungidos de Deus. Isso aconteceu na época da Reforma. E não eram malucos como esse tal de Henri Cristos que surgiu no Brasil dizendo que é a encarnação de Jesus. Era algo muito mais sofisticado do que esse senhor. Um dos sinais da vinda de Jesus, como ele diz, é que surgirão falsos cristos. E a igreja deveria estar atenta a isso, prestando atenção para se não deixar levar por esse engodo. O nosso Salvador só existe um, não existe dois Cristos, só um é o Cristo. O Senhor falou, aquele que foi encarnado, aquele que é Jesus. Esse Cristo não é Maomé, esse Cristo não é Buda. Esse Cristo não é outro senão Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o nascido da Virgem Maria, aquele que era o judeu descendente de Davi e de Abraão. Este é o Cristo, este é o único Cristo, este é o Salvador ungido de Deus. Mas falsos cristos que surgirão em seu nome, dizendo-se que eram eles, eram um dos sinais que antecederiam sua vinda. Outro sinal que o Senhor ele coloca, versículos 6, 7 e 8, é guerras, rumores de guerras. Veja o texto. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça, porém, não é o fim.
Note aqui que o Senhor ele está nessa sessão nos esclarecendo que nós veremos falsos cristos surgindo e nós veremos guerras, grandes guerras. Lucas vai falar de revoluções também, de ações grandiosas que vão mudar a sociedade de forma tremenda. Jesus ele está falando de guerras como nunca antes vistas. Nós sabemos que nesse período que o Senhor falou, havia uma certa paz dentro do império, a Pax Romana, né? Estava acontecendo. Porém, meus irmãos, logo depois, poucos anos depois, uma acelerada ação belicosa começou a surgir de nações contra nações. E isso só vem a piorar de lá para cá. Nações se levantando contra nações, versículo de número 7, reino contra reino. Se nós formos contar o número de guerras que aconteceram somente no século XX, as mais terríveis guerras que aconteceram. Só a Primeira Guerra Mundial, o que foi estimado de mortes, era o número de habitantes que existiam no tempo que Jesus falou essa palavra. E quando nós partimos para a Segunda Guerra Mundial, a coisa ficou pior. Nunca nós presenciamos na história da humanidade conflitos armados tão grandes, tão terríveis e que mudaram e de fato revolucionaram o mundo, como nós testemunhamos no século passado, e não é estranho para o nosso século, início do século XXI, os focos de guerrilhas, de revoluções armadas que existem no mundo, decorrentes do século passado, são tremendos. E as ameaças que acontecem, há pouco tempo as pessoas já estavam falando de uma terceira guerra mundial. Guerras. É evidente que nós chegamos a um ponto de guerras que nunca vimos. Mas não só guerra, fome. O texto nos fala, e haverá fomes. O problema da fome nunca será resolvido no mundo enquanto houver queda. O problema da fome, especialmente criada por governantes malignos que usam a pobreza, a miséria, especialmente nos países socialistas, para dominar povos inteiros, nações inteiras. O egoísmo maligno que faz também misérias acontecerem. Nunca vimos tanta fome, mesmo tendo um mundo com tantas tecnologias e com safra sobejando em muitos lugares. No próprio Brasil, nós vemos que ainda há pessoas que sofrem fome, sendo nós o celeiro do mundo. Fomes produzidos por pragas. Veja que nós estamos sofrendo na África, por exemplo, uma das maiores pragas de gafanhotos que nunca viu em vários anos. Lucas ele vai falar de pestes. Parece muito fácil falar agora de peste, para mim, porque nós estamos no meio de uma pandemia e nós não estamos sendo histéricos, porque os dados, as informações de pessoas de direita, de pessoas de esquerda estão aí para nós vermos e, de fato, constatarmos. Sabemos que há, de fato, histeria, sabemos que há, de fato, pessoas mal intencionadas para usar esse momento crítico, mas o fato é que há uma pandemia. Algo nunca visto antes, nesses anos recentes, e mesmo que, claro, tenhamos há 7 anos pandemias tão perigosas quanto esta,
a do Covid-19. Mas, meus amados irmãos, note que hoje o mundo já está atenado para evitar o que aconteceu na peste negra, na época da Reforma, para evitar o que aconteceu no início do século XX, com a gripe espanhola. Mas pestes, matando, nunca imaginamos tantas pessoas morrendo do tempo que Jesus ele falou isto. Então nós teremos pestes acontecendo, terremotos, cataclismas. Nós nunca ouvimos falar, é claro que já ocorreram coisas como Pompeia, no ano 79 depois de Cristo, que a cidade de Pompeia, o Vesúvio explodiu, matou toda a cidade de Pompeia. Terremotos grandiosos, como nós podemos testemunhar pela história, por exemplo, em Lisboa, no século XIX, matando milhões de pessoas. Mas o que nós presenciamos no século passado com os tsunamis, algo que nos impressionou de forma terrível, terremotos gigantescos. Há pouco tempo aqui, no meio da pandemia, nós tivemos um terremoto na região da Ásia, ceifando várias vidas. Mas notem, os últimos dias eles começaram desde Pentecostes e aqueles discípulos estavam preocupados perguntando, Senhor, qual sinal? Jesus não está dando um sinal. Jesus está dando vários sinais. E esses sinais terríveis, o Senhor ele teve a cautela de dizer, mas prestem bem atenção. Veja, o Senhor ele falou isso no versículo de número 6, ainda não é o fim. No versículo de número 8, ele diz, porém, tudo isto é o princípio das dores. Usando a ilustração de uma mulher que está para dar à luz. Ainda não é o momento da criança chegar. São só os princípios das dores. São aquelas contrações que fazem a mulher grávida sentir dor, dizendo, olha, o bebê está chegando. O bebê está chegando. Você que é criança, está participando do culto via internet, saiba que antes de você nascer, sua mãe, ela sentiu incômodos do seu parto. Ela sentiu dores, umas mais, outras menos. Mas ela sentiu dores. E essas dores estavam anunciando que você iria nascer. Jesus, ele pega e diz que esses sinais que haviam de acontecer ainda não era a chegada dele. Eram sinais que eram as dores de parto. Era algo que estava dizendo, olha, está perto. A minha chegada está perto, mas ainda não é o fim. Ainda virão mais coisas. É claro que isso não podemos entender que isso é como se fosse etapas, né? Primeiro vieram os falsos cristos, depois vieram guerras, rumores de guerras, fome, peste, etc. Depois agora terremotos. Não, isso tudo acontece, tudo misturado, um em cima do outro. Mas nós deveríamos estar atentos a esses sinais e dizendo, olha, a coisa está cada vez mais chegando perto da criança chegar até nós. No caso, não vai ser uma criança. O nosso Salvador, o Rei dos Reis, está chegando. Ele falou, é o princípio das dores, mas ainda tem coisa mais. Desse tempo que é princípio das dores ainda, que o Senhor está nos dando os sinais da sua vinda e da consumação dos séculos. Veja que ele vai falar para nós que haverá, sim, uma perseguição aos cristãos com genocídio, com ódio dos que carregam o seu nome, com escândalos, com traição, pai entregando filho, filho entregando pai, nora entregando sogra, patrão entregando empregado, empregado entregando patrão. Vai haver escândalos, pessoas que vão tropeçar em Cristo e vão cair, se escandalizar
Haverá falsos profetas que enganarão muitos, além dos falsos cristos, os falsos profetas que enganarão a muitos, haverá apostasia. Veja isso, a partir do versículo de número 9. Então sereis atribulados e vos matarão, vos assassinarão. Genocídio. Logo depois do Senhor Jesus ter sido assunto aos céus, isso começou a acontecer. Estevão. Mas não parou com Estevão. Primeiro mártir cristão. Todos os apóstolos foram mortos. O único que escapou do assassinato foi João. A começar, para vocês terem uma ideia, depois você vai estudar a história da igreja, você vai ver os santos mártires, Policarpo, Inácio, diversos outros servos de Deus que levavam o nome de cristão, que estavam sendo, de modo claro, grosseiro pelo Império Romano, perseguido. Viraram comidas de feras, foram dilacerados por gladiadores. Eram, de fato, parte do circo romano. Perseguições em tempos sazonais, em períodos limitados, mas perseguições grandiosas, grosseiras. Os crentes, por causa do nome de Jesus, foram odiados tanto por gentios como por judeus. Isso só vai parar quando acontece a conversão de Constantino. Depois, alguns imperadores apóstatas começam a perseguir a igreja para dar lugar a heresias como o arianismo. Houve um período de paz. Porém, meus amados irmãos, nós vemos que o mundo está trazendo novamente a guerra contra os cristãos, genocídio. Desde da primeira revolução socialista no Ocidente, a Revolução Francesa, o ódio contra cristãos tem sido pregado veladamente e em outros lugares grosseiramente, escancaradamente. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, a religião secularista chamada socialismo, ela matou muito mais cristãos na sua história do que o islamismo propriamente dito. O islamismo, que é uma religião anticristã em sua natureza, criação e essência. O socialismo matou muito mais cristãos nas suas ditaduras, desde a Revolução Francesa até hoje. Hoje você tem países socialistas como a China, como a Coreia do Norte, que matam, perseguem cristãos, como Cuba. E quando nós vemos, dentro do nosso próprio Brasil, a perseguição aos cristãos, genocídios começam com taxações de termos. Você vê a imprensa hoje falando que um presidente não pode chamar cristãos para jejuar, tirando chacota contra o presidente, por exemplo. Enquanto nós tínhamos presidentes anticristãos há pouco tempo atrás que ainda são idolatrados. A perseguição cristã é algo no mundo patente. Segundo as ONGs, Portas Abertas, por exemplo, por ano temos 100 mil cristãos assassinados no mundo. Nenhuma religião é mais perseguida e com mais desejo de ser destruída do que o cristianismo. Os judeus tiveram a sua vez. E ainda tem, por causa da sua moral, por causa também do juízo de Deus sobre eles. Mas os cristãos, o Senhor falou: sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Esse todas as nações deve chamar a nossa atenção. Nada sistematicamente foi feito
no passado para nos perseguir como cristãos, como é feito hoje na representação da ONU, Organização das Nações Unidas. A ONU é um órgão supranacional usado hoje em dia por Satanás para ser o agente organizador das nações para lutar contra o cristianismo bíblico ou cristianismo nominal, não interessa. O que for cristão, a ONU odeia. Isso não é pregação de teoria da conspiração. É só você estudar um pouquinho. A ONU fica caladinha com o morticínio de judeus na China, perseguição de judeus na China, na Coreia do Norte, onde na Coreia do Norte os filhos são doutrinados a entregarem seus pais, caso seus pais falem alguma coisa contra o governo. Imagine dizendo que são cristãos. Na África, o que o socialismo islâmico tem feito, o terrorismo, assassinado genocidamente, tem trabalhado na aniquilação de cristãos na Nigéria, no norte da África como um todo. E países que são declaradamente anticristãos, que pregam a destruição do cristianismo, como o Irã, fazem parte dessas Nações Unidas. Até mesmo o Estado do Vaticano, ele é rechaçado, ele é ridicularizado por ter o nome de cristão. Eu não estou entrando no mérito da questão da Igreja do Papa, que não é a Igreja de Cristo. Não é, abandonou Cristo, mas com seus fundamentos morais ainda bíblicos em muitos pontos. Veja toda a luta da ONU para implantar o socialismo com sua agenda anti-vida, anti-família. Jesus, ele fala para nós abrirmos os olhos e vemos que, é claro, nunca nós vimos uma organização tão bem feita para, de fato, pregar ódio contra os cristãos. Seremos odiados por todas as nações por causa do nome de Cristo. Por causa do nome de Cristo. Veja, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar, outros levantar-se-ão muitos falsos profetas. Nunca nós vimos tantos falsos profetas quanto desse tempo para cá. Falsos profetas que disseram: o Senhor vai voltar a tal data. Como os seguidores que são conhecidos como Testemunhas de Jeová, que marcaram datas, os adventistas do sétimo dia marcaram datas para a vinda de Jesus. Algo que o Senhor reservou e que o próprio Senhor no Sermão do Monte no sermão agora, nesse discurso, não declarou aos seus discípulos que estavam curiosos. Não declarou agora, não declarou depois antes de Pentecostes, antes dele subir ao céu. Nunca nenhum apóstolo, verdadeiro apóstolo do Senhor, se preocupou em marcar uma data para a vinda do Senhor. Nem o próprio João, que falou as visões que ele recebeu de Cristo na ilha de Patmos, ele não deu datas, deu números que aqueles que tentaram calcular alguma coisa só se mostraram enganadores, enganados. Quantos falsos profetas surgiram de um tempo para cá, desde Montano, no 2º século depois de Cristo, vindo pelos movimentos de profetismo moderno, que invadem o mundo inteiro desde o início do século XX.
onde pessoas não se contentam com o evangelho que está revelado nas Escrituras e vivem falando que estão tendo profecias vindas do Senhor, mesmo tendo o evangelho encerrado nas Escrituras. Movimentos proféticos que não trazem as pessoas para Cristo, mas os afastam do evangelho de Cristo. O que é isto, se não o espírito do anticristo? O que é isso, se não o cumprimento daquilo que Jesus está dizendo aqui, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos? Quantos cristãos sinceros estão em movimentos proféticos modernos, seguindo falsos profetas, seguindo falsos espíritos e desconhecendo o evangelho da graça de Deus? Quantos, meus irmãos? E estão cegados pelo diabo porque eles não querem amar a verdade, mas darem crédito à mentira e às suas emoções. O movimento de profetismo moderno hoje é um movimento que faz parte dos sinais da vinda de Cristo. É parte do movimento de que Jesus falou, surgirão falsos profetas. Jesus falou, e enganarão a muitos. Se você está seguindo o movimento profetista, você está enganado. Porque se você quer profecia, estude a Bíblia. Aqui tem todas as profecias para dizer a você que tipo de vida você deve levar. Aqui tem todas as profecias para dizer a você com que tipo de moça você deve se casar, o rapaz que deve se casar, o tipo de emprego que você deve de fato procurar, o tipo de coisa que você deve estudar, ver, consumir. Tem tudo na Bíblia. Por isso que o Senhor, Ele não deu mais profetas depois que encerrou o cânon. Mas Ele prometeu que o movimento profetista dos últimos tempos viria por meio de falsos profetas. Falsos profetas. E apostasia, versículo número 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A transgressão vai aumentar. O apóstolo Paulo, ele falou isso a Timóteo muitas vezes, nos últimos dias surgirão homens maus, perversos, e pessoas que não gostam da doutrina e farão professores para si, homens que formulassem uma doutrina que seria como aquela coceira no ouvido tão gostosa, mas negarão a verdade. Nunca nós vimos na nossa história, e olhe que a sociedade greco-romana era uma sociedade promíscua, horrível, inimiga de Deus mesmo, nojenta coisa. Mas hoje em dia, o pecado, o abandono de Deus em todas as áreas, nas áreas da ciência, a idolatria, do materialismo, onde nada passa do mundo natural, a iniquidade da idolatria, a iniquidade do socialismo, a iniquidade dentro dos casamentos, a iniquidade dentro das famílias, a iniquidade adorada e aplaudida, a iniquidade perto de nós em só um equipamento na nossa mão, a iniquidade dentro do nosso coração. Quanto mais nós estamos cercados pela iniquidade, o aumento da iniquidade faz com que o amor do Senhor seja ameaçado de esfriamento. A nossa obediência, que é aquele primeiro amor, fazer tudo com amor, pode ser de fato ameaçada por convivermos em um mundo tão iníquo. Lembre-se de Ló, em Sodoma e Gomorra. Lembre-se das suas filhas. Ele era o único justo, pela graça de Deus, que estava naquela cidade maligna.
E o Senhor, na sua graça, o resgatou, mas as suas filhas já estavam se relacionando com homens daquela cidade, homens perversos. O amor cristão pelo Senhor, o amor que nos leva a obedecer ao Senhor, quanto mais contato com a iniquidade, corremos o risco de esfriamento. Mas a nossa felicidade é a eleição de Deus, porque o texto diz que, apesar da iniquidade se multiplicar, o amor se esfriará de quase todos, não de todos, mas de quase todos. Isso a gente vai ver mais adiante, porque o Senhor abreviará o tempo dessa tribulação que nós estamos vendo aqui, por amor aos eleitos. Os eleitos, eles são ameaçados pela iniquidade que os envolve e que estão no seu coração ainda, que está no seu coração ainda. Mas eles jamais serão enganados ao ponto de serem levados à perdição. Jamais o amor deles esfriará ao ponto deles perderem o primeiro amor, ao ponto de esquecerem do Senhor. O texto nos apresenta essa fidelidade do Senhor. O texto nos mostra essa fidelidade do Senhor. Quase de todos, não de todos. E a salvação nos é ensinada, por quê? Versículo 13 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Entenda uma coisa, salvação não é por meio de obras. Salvação é pela graça de Deus. Porém, a perseverança é um dos sinais e frutos da eleição. Quer ver um verdadeiro eleito de Deus? Ele persevera na fé. As tribulações vêm, e aqui Jesus está falando de grandes tribulações, não pequenas tribulações. Aqui ele não está falando somente de nós ficarmos confinados em nossa casa por um tempo, por causa de uma epidemia ou por ações preventivas de uma epidemia. Isso aqui é muito mais. Isso é ser perseguido. Você imagina, nós estamos aqui cultuando a Deus publicamente, porque estamos fazendo um serviço de internet público. Mas nesse exato momento tem irmãos nossos escondidos, que não podem declarar que são cristãos, senão podem chegar a ser mortos. Imagine você na sua casa agora, participando deste culto, e o vizinho lhe denuncia, já está acontecendo no Brasil, por causa de uma epidemia, governadores abusando de autoridade, Santa Catarina, por exemplo. A semana passada, uma família cultuando a Deus em sua casa foi denunciada à polícia, os policiais chegaram e acabaram com o culto dentro de sua casa. Onde é que nós estamos chegando? E isso não é perseguição. Isso é um abuso de autoridade maligno. Abuso de autoridade de um governador. Talvez testando o povo cristão do seu estado, para ver se se subordinam a esse abuso. Mas não é perseguição terrível. Não é o sangue ainda chegando. Nós temos liberdade. E a perseverança é o sinal da nossa eleição. E no final da perseverança está a salvação. Pode ter certeza que aquele que começa a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pode ter certeza, leia Apocalipse. Todas as ações do Senhor em derramar as pragas, toda a perseguição da besta, do falso profeta, ou das bestas e do falso profeta contra a igreja. O que garantia e que garante dentro de Apocalipse a nossa vitória final é que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, que foram assim escritos antes da fundação do mundo. Então aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida não adorarão a besta. É isso que está escrito em Apocalipse. A mesma coisa, a perseverança aqui, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso é verdade.
A perseverança é um sinal da eleição para a salvação. Então você pode ter certeza que o Senhor que te salvou, Ele vai te conduzir em meio a esses sinais terríveis que anunciam a chegada do Senhor, mas ainda não são o fim. Você pode estar perturbado com essa pandemia? Sim. Nós, como crentes, ficamos com medo, sentimos medo. Mas ela não pode tirar a paz. Porque aquele que mandou essa pandemia, a mão que mandou essa pandemia, é a mão paternal que cuida de você. Deus cuida de ti. Ele está visitando o mundo, sim. Ele está nos dando o sinal da vinda do seu filho, sim. Mais uma pandemia. Mas é Ele que cuida de você. Ele que te deu Cristo, aquele que está vindo e que está anunciando a sua vinda por meio dessa pandemia também. É Ele que está operando, como nós cantamos no Salmo 46, vamos cantar no Salmo 46, Ele que está operando e botando o mundo de cabeça para baixo, veja o Senhor operando, as assolações que Ele está atuando. É Deus que está fazendo isso, o mesmo Deus que é teu Pai, o mesmo Deus que te entregou o Cristo na cruz para te garantir a salvação sobre todos os teus inimigos. Você olha para esses sinais, mas olhe como um marido olha para os sinais de uma esposa que está dando à luz, ou como uma esposa que está sentindo as dores de parto. Uma mulher que está sentindo as dores de parto, ela sente a dor, mas, meus irmãos, ela está sentindo a dor de algo que vai alegrar muito a ela quando chegar o seu filho. Mesma coisa nós. Nós estamos vendo o surgimento de falsos cristos, estamos vendo tantas guerras sendo anunciadas e praticadas, nós estamos sentindo as ações de fomes, de pestes, de epidemias, nós estamos vendo de fato quanto ódio do mundo contra nós, porque odiaram o Senhor primeiro. Nós vemos crentes sendo entregues às autoridades e uma organização mundial lutando contra a igreja e contra os princípios de Cristo. Nós vemos escândalos, pessoas caindo na fé, homens que eram pregadores apostatando e outros que não entram no reino por causa daqueles que trazem escândalo. Nós vemos tantos falsos profetas, heresias, engano, arrastando tantos, vemos o aumento da iniquidade, vemos de fato muitos que se dizem crentes esfriando em seu amor. Mas temos a certeza de salvação, porque a promessa é certa, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança não está em você, essa perseverança não é produzida por você, essa perseverança é garantida porque estamos naquele que venceu o mundo, aquele que disse, no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Perseverança que é sinal da eleição. Você deve perseverar em confiança no Senhor. Você deve perseverar porque o teu chamado é perseverar e não ser tomado por pavor diante dos sinais da chegada do Filho de Deus. E também porque o fim não chegou ainda. Não chegou. Versículo 14, nós vamos encerrar com esse versículo. Porque o fim não chegou, porque o Evangelho precisa ser pregado. O grande trabalho de missões é sinal também da volta do Senhor. O Senhor ele tem um plano de levar o seu evangelho a todas as nações. Ele falou isso a Abraão, em ti serão benditas as nações da terra. Israel nunca foi o alvo final do Senhor Deus, mas as nações. Há dentro da escatologia, segundo Jesus está falando aqui para nós, uma relação entre missões e a volta do Filho de Deus. O Evangelho ele está sendo pregado desde Pentecostes.
Ele diz aqui, e será pregado este evangelho do reino. O evangelho que chama todos os homens a se submeterem a Cristo, que é Jesus. O evangelho que prega a salvação por pura graça mediante a fé em Cristo Jesus, o Filho único de Deus. O evangelho que promete a você que você só pode ser salvo da ira de Deus se estiver ligado a Cristo por uma verdadeira fé. O evangelho que diz a nós que esse Cristo é o soberano sobre todas as nações, o mesmo Cristo que se entregou na cruz e que vai se entregar poucos dias depois na cruz, para que ele assim fosse manifestado Senhor e Cristo depois da ressurreição e na sua ascensão. Este evangelho precisa ser pregado a todas as nações. E olhe que já está próximo isso. Porque se você for estudar a história da igreja, você vai ver que quase todo mundo já ouviu o evangelho. E é aí que nós vemos que Jesus está falando aqui de aspectos gerais, depois ele vai entrar no seu discurso em pontos onde ele vai mostrar para nós coisas específicas da sua vinda. Destruição de Jerusalém, a sua vinda e o seu juízo. Mas aqui ele está falando de aspectos gerais. E dentre esses aspectos gerais, o evangelho deve ser pregado a todo mundo, não só a Israel. Começou a Israel, a todo mundo. Nós, em Pentecostes, recebemos o Espírito de Cristo para sair às nações, para testemunhar a todas as nações, sermos testemunhas de Jesus, do Cristo que morreu, ressuscitou e subiu ao céu, e está à destra de Deus, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Nós devemos ir ao mundo, nós devemos ir às nações, e veja, quantas pessoas podem estar ouvindo essa pregação agora, nesse momento? No mundo. Ainda falta, meus irmãos, pessoas a ouvirem? Sim. Como nós confessamos, o evangelho será pregado a todas as nações, e quando o último eleito de Deus ouvir a pregação do evangelho e for chamado eficazmente, aí acontecerá o que o Senhor falou. Então virá o fim. O fim vem. Sim, vem. Há uma vinda de Cristo. Veja que o Senhor ele responde parte da pergunta aos seus discípulos. Ele responde: qual sinal? Jesus dá vários sinais. Qual o sinal da sua vinda? Jesus ele está vindo. A igreja diz Maranata. A noiva diz Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós não queremos ficar nesse mundo caído, nós queremos ver o nosso rei chegando em glória, nós queremos de fato ver ele acabar com todos os nossos inimigos, nós queremos de fato ver ele restaurar novo céu e nova terra, nós queremos estar com ele e com todos os eleitos, os santos de Deus por toda a eternidade, em corpo e alma, gloriosos como o corpo dele é. Nós queremos. Ó, que maravilhoso dia será esse dia. Virá o fim. A vinda de Jesus Cristo é uma realidade. Não é história para crianças. Ouviram crianças? Não é história para crianças. É história para filhos de Deus. É história para todos os seres humanos. O Senhor disse, então virá o fim. O fim dessa era caída. O fim onde Ele vem trazendo, sim, a restauração da terra. O fim quando Ele vai separar suas ovelhas, seu rebanho, dos bodes. O fim onde Ele virá separar joio do trigo. O fim onde Ele virá recompensar graciosamente seu povo eleito e irá retribuir os reprovados justamente e condená-los ao fogo eterno em corpo e alma, junto com o diabo e os seus anjos. Virá esse fim e começará a nova era. A era restaurada. A era onde reinará justiça e paz, porque não haverá mais morte, não haverá mais inimigos, não haverá mais carne, pecado, eu falo carne como pecado, onde Deus será tudo em todos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Você anseia por esse dia? Ou você está se preocupando com os sinais daquilo que ainda não é o fim?
Você anseia pela vinda de Jesus e está olhando para os céus de cabeça erguida, esperando esse Salvador que vem completar toda a salvação que Ele prometeu e que é garantida a você? Ou você está se deixando levar pelos boatos ou pela histeria de um mundo que não tem esperança mesmo? O mundo que está se perturbando com esse coronavírus ou Covid-19, com guerras e com tudo aquilo que é sinal da volta do Senhor, esse mundo aí não tem esperança e tem que se preocupar mesmo, porque se eles morrem sem Cristo, eles vão receber o juízo de Deus, que já aprovam em orvalho aqui nessa terra. Mas você, que está em Jesus, persevere. Persevere em alegria, esperando este dia, quando o Senhor rasgar esse céu, Ele nos chamar às nuvens, e nós vermos aqueles que morreram no Senhor receberem os seus corpos gloriosos, e nós termos os nossos corpos transformados no abrir e fechar de olhos, e Ele implantar o seu juízo, e Ele pôr esse mundo que está em desordem pelo pecado em ordem. Você tem esperança nisso? É uma pergunta que eu te faço. Ou você está tão preocupado com o coronavírus? Com economia? Com tudo que o mundo sem esperança se preocupa? Que a tua preocupação esteja em servir a esse Senhor que vai pôr um fim a esse mundo quebrado e restaurá-lo para a sua glória. É isto, meu amado irmão, minha amada irmã. O Senhor dá-nos os sinais da sua vinda e da consumação dos séculos. Isso é a primeira parte. E que você se alegre com isso. Que você espere em Deus, que você esteja cantando ao Senhor, que você esteja vivendo o Evangelho, que você esteja falando às pessoas este Evangelho, dando razão da tua fé. Se te perturbas com aquilo que está acontecendo, que tu estejas colocando todas as tuas perturbações diante do Senhor e foque a sua visão, o seu coração, a sua mente, nessa realidade de que nós estamos a caminho do fim. De um fim que não é fim de tristeza e de perdição para aqueles que em Cristo estão, mas um fim glorioso de salvação. Os sinais estão aí e nós estamos vendo. Está mais próxima a vinda do Senhor do que quando Ele falou estas palavras aos seus apóstolos. Os sinais mostram isso. Mesmo que o mundo blasfemador esteja dizendo, faz tanto tempo, há mais de 2000 anos isso está sendo falado e nada acontece. Responda a este mundo aquilo que o apóstolo Pedro respondeu e aquilo que o Salmo 90 diz, que para Deus 1000 anos é como uma dormida da noite. É como um cochilo. E o que o apóstolo Pedro falou, que esses blasfemadores já são sinais dos últimos tempos. Continua na esperança da fé. Continua esperando o Senhor. Continua perseverando até o fim, porque a salvação é nossa em Cristo Jesus. Amém.